Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 37. Nós vamos estar falando sobre os sonhos de Deus. É uma nova série que estamos começando. E essa palavra sonho ficou bastante banalizada, né? As pessoas confundem muito o que é sonho e o propósito dele. E Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, tem uma frase que eu acho bem interessante, que diz assim: gosto mais dos sonhos do futuro do que da história do passado. Não que a história não seja importante, não que a história não seja relevante, só que a história aponta para aquilo que eu fui, mas os meus sonhos apontam para aquilo que eu continuo sendo. Amém? 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 A minha história aponta para aquilo que eu já fiz. Os meus sonhos apontam para aquilo que Deus ainda quer que eu faça. Existem pessoas que gostam de contar história do tempo que foram, que eram, que fizeram. Isso é legal demais, isso é bom demais. Mas o mais importante é você compartilhar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que continua ardendo no seu coração, aquilo que continua queimando no seu coração. E você não deve confundir ambição com sonhos. Ambição é aquilo que você quer para você, mas sonhos são aquilo que Deus quer para você e para todos aqueles que cruzarem com o seu caminho. Amém? Quem está me entendendo aqui? Quem está comigo? Amém? Glória a Deus. Então os sonhos, eles são sociológicos, porque envolvem pessoas, e eles são escatológicos. O sonho de José tanto foi para aquele momento, para manter vivo os seus irmãos, a sua família, Judá, mas também foi para que Judá permanecesse vivo, e através de Judá nascesse o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse 5. Então os nossos sonhos precisam ecoar para a eternidade. Se você já assistiu o filme do Gladiador, tem uma frase do General Máximos que diz exatamente dessa forma: irmãos, tudo aquilo que você fizer agora vai ecoar para a eternidade. Então nada daquilo que eu faço, nada daquilo que eu realizo, nada daquilo que eu sonho, nada daquilo que eu falo é neutro. Tudo que eu falo, que eu faço, que eu sonho, ecoa para a eternidade. Então tome cuidado com os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Antes, me desculpe, quem nos visita desse lado aqui pela primeira ou segunda vez, queira por bondade externalizar. Desse lado temos alguém? Nesse meio, primeira ou segunda vez, Deus abençoe, sejam muito bem-vindas. Desse lado temos alguém pela primeira ou segunda vez, Deus abençoe vocês. Desse lado, eu sonho, irmão, com o dia em que a gente vai perguntar: que cidade você é? Que país você é? A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações, irmãos. Eu acredito que nações virão para este lugar. Quem queima comigo isso? Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha pelo canal, você que está aqui, se quiser também começar a se inscrever no nosso canal, procure lá Ministério Teu Reino Oficial, se inscreva, compartilhe os vídeos dessa semana, assista de novo, anote o que você puder, aplique na sua semana. Eu tenho certeza que assim sua vida estará indo para um próximo nível. Amém? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Por favor, levante a sua mão para cá, libera uma palavra de oração para a minha vida. Quero ouvir o som da sua voz, creio que o céu também deseja. Eu recebo, Senhor, eu recebo esta intercessão.
É a intercessão que ativa a proclamação. Ah, Senhor, que através dessa intercessão eu possa proclamar o Teu propósito. No nome de Jesus. Nós estamos num ambiente profético, Senhor. Nós estamos num ambiente apostólico, nós estamos num ambiente missionário, nós estamos num ambiente pastoral. Nós estamos num ambiente evangelístico, e que essa noite o nosso coração venha queimar mais e mais por Tua presença, em nome de Jesus. Cante comigo. Eu quero entrar no ambiente da Tua glória. Levante sua mão e diga: eu quero estar. Eu quero estar. Levante sua mão e diga: para encontrar contigo. Para encontrar contigo. Ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade. E adentrar o ambiente da adoração. Cante mais alto. Onde anjos e homens Te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Feche os seus olhos, levante a sua mão Eu quero entrar e cante. no ambiente da tua glória. Deixa o céu ouvir o som da sua voz nessa noite. Libera a sua adoração, libera. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para Encontrar contigo, ser outra vez achado em. teu coração. Quantos querem voltar a ter intimidade? Cantam. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da dor, onde anjos e homens se reúnem para adorá-lo. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Fique de pé e declare. No ambiente de glória, No ambiente de glória, anjos e homens. exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, No ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, diga, aquele que é e que há de vir. Oh, aquele que era, aquele que é e que há de vir. diga, nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar. Levante a sua mão e cante isso. Só para você, Jesus. Eu quero ouvir a voz da igreja dizendo: nós preparamos um lugar. Só pra você, Jesus.
Pegue na mão da pessoa do seu lado aí, por favor. Pega na mão desse abençoado aí. Libera uma palavra profética. Libera uma palavra profética para a vida dele. Libera. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos em oração. Nós nos unimos em intercessão, porque nós não sabemos como esse irmão chegou neste lugar. Nós não sabemos a luta que ele está enfrentando, a dificuldade, o desespero, o nível de depressão, de ansiedade, de medo, síndrome do pânico, de insegurança. Sim, por isso nós liberamos uma palavra de cura, nós liberamos uma palavra de prosperidade, nós liberamos uma palavra de libertação, nós liberamos uma palavra, sim, nós liberamos uma palavra de empoderamento no Espírito. No Espírito, começa a curar enfermos, começa a libertar, começa a fazer a tua obra. Tu não precisas que primeiro eu pregue, tu não precisas que primeiro nós cantemos. Não, não, não. Tu és o Senhor, tu és Rei, tu és Deus. Pode tomar o seu assento aplaudindo ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mantenha para mim o texto de Gênesis 37, 1 e 2. Nós vamos estar lendo talvez até o capítulo 40 e poucos. Em algumas pregações que eu vou estar liberando, eu gostaria que você liberasse o seu espírito, irmão. Tudo aquilo que você vai ouvir, receba no seu espírito, para que você glorifique ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, o texto de Gênesis 37, versículo 1, começa dizendo: e Jacó habitou na terra das suas peregrinações, ou nas peregrinações de seu pai. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que sonhos de Deus, irmãos, é a volta ao plano A. Plano de Deus não é o plano B. Muitas pessoas se equivocam porque primeiro elas tentam de tudo do seu jeito, e quando não tem mais jeito, aí elas vêm e entregam a batata quente para Deus, dizem: ó, Deus, te vira. E outra coisa, rápido, rapidinho, no meu tempo. Só que tem um detalhe, irmão. O sonho de Deus, aqui a Bíblia está dizendo que Jacó habitou na terra da peregrinação do seu pai. Então aprendo que sonhos de Deus, na verdade, recalculam a rota e os ciclos que nossos pais, biológicos ou espirituais, não concluíram. Sonhos de Deus recalculam a rota e nos dá capacitação para que nós possamos concluir aquilo que os nossos pais, sejam espirituais ou biológicos, erraram o alvo, não concluíram o ciclo. Então o sonho de Deus não é nada novo. O sonho de Deus não começa hoje na minha vida. O sonho de Deus foi escrito por Ele antes de eu nascer. Só que quando Deus criou Adão, Deus deu a Adão uma caneta e uma borracha. Os sonhos de Deus são escritos a lápis, e Ele entrega na nossa mão uma caneta e uma borracha. Ele diz: ou você escreve por cima aquilo que já está escrito, ou você apaga e escreva do seu jeito. É você que sabe. Então, os sonhos de Deus, precisamos entender que eles são geracionais. Precisamos entender que o sonho que Deus tem comigo, Ele teve com meu pai. Mas talvez o meu pai não tenha entendido, talvez o meu pai não tenha compreendido, talvez o meu pai não tenha tido o privilégio de ouvir as pessoas que eu ouvi, de andar com as pessoas que eu ando, de ler os livros que eu li, de frequentar as igrejas que eu frequentei, que somatizaram para a construção daquilo que eu sou hoje, irmãos. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que a Bíblia diz: a terra de Canaã. Nós entendemos que Canaã aqui é a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para Abraão, e depois ratificou com Isaac, e sucessivamente com Jacó. O que eu quero que você entenda é que os sonhos de Deus envolvem assumir lugares vazios, envolve você se assentar em cadeiras que, de novo, os nossos pais biológicos
os nossos pais espirituais, os pais da igreja, os pastores do passado, os nossos pais biológicos, deixaram vazias. Sonhos de Deus é ocupar os lugares em que nossos pais deixaram vazios. A igreja deixou alguns lugares vazios, e o mundo sentou, nos esportes, na economia, na política. Crente não podia se envolver com política, não podia falar de cidadania dentro da igreja. E nós deixamos lá essas cadeiras vazias, na educação, nos esportes, na política, e até mesmo na mídia. Um tempo em que quem era crente não podia nem ter TV dentro de casa, e aí a gente entregou a TV de bandeja para Satanás. Mas eu louvo a Deus, porque Deus está trazendo um tempo sobre nós, em que nós assumiremos esses lugares que ficaram vazios. Eu louvo porque eu posso estar pregando aqui para políticos, para grandes jogadores, para grandes mulheres de Deus que terão peso político, que entrarão e estarão na educação. Quem sonha isso comigo, diga eu. Diga para o irmão do lado: o mundo só se sentou nas cadeiras que a igreja deixou vazias. E isso trouxe um atraso para a igreja, isso trouxe um problema, um déficit para a igreja. Mas graças a Deus as escamas religiosas estão caindo, e a unção que despedaça o jugo está vindo sobre a igreja. Aleluia. Sonhos de Deus devem começar cedo. Versículo 2, por favor. Versículo 2 começa dizendo: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, sonhos de Deus precisam começar cedo. Eu estava lendo a biografia de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, não fundador, mas CEO também do Facebook. E ele, aos 24 anos de idade, se tornou o jovem mais rico de todos os tempos, com 24 anos de idade. Em 2012, o Facebook comprou o Instagram, em 2014 comprou o WhatsApp, tornando ele então o jovem mais rico, com 24 anos de idade apenas. Aquilo que nós crentes estamos demorando para entender, alguns ímpios, algumas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus estão entendendo, e estão acessando cadeiras que nós estamos deixando vazias. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos de idade. Diga comigo, 30 anos. Mas quando ele tinha apenas 12 anos, ou seja, na adolescência, naquela idade que você acha que o seu filho tem o direito de ficar em casa porque ele não gosta da igreja, naquela idade que você acha que o seu filho tem que ficar o dia todo no celular, porque senão ele vai odiar você, e ele não vai ser o seu amiguinho. Quando Jesus tinha 12 anos, ele já entendeu qual era o sonho de Deus para ele realizar na terra. Ele já entendeu, e olha o que ele disse aos 12 anos de idade. Lucas capítulo 2, versículo 49, quando, depois de ter sido esquecido 3 dias numa festa, quando os seus pais o interrogaram dizendo: Jesus, por que você ficou aqui? Ele disse para os seus pais: olha, eu estou tratando dos negócios do meu pai. 12 anos de idade, irmãos. Um dia um homem chegou para um educador cristão e perguntou: quando que eu devo começar a educar o meu filho nos princípios bíblicos? Com 10 anos? Com que idade? O educador perguntou: que idade tem o seu filho? Ele disse: meu filho tem 7. Aí o educador respondeu: então você já perdeu 7 anos da vida dele. Lá no ventre, onde você está formando esse bebezinho lindo aí, coloque a sua mão sobre a sua barriga e profetize palavras de bênção, palavras de vitória. Diga: meu filho, meu lindão, a mãe não está criando você para namorar piriguete. Minha linda, a mãe não está criando você para você pegar qualquer um bonitão que aparece, não. Porque você foi criada com um propósito, e esse propósito começou antes de você nascer. Em nome de Jesus. Então diga comigo: o sonho de Deus precisa começar cedo. Mas pastor, a Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os velhos teriam sonhos. Sim, irmão, há um direito também dos velhos terem sonhos. Mas existem muitos velhos que têm sonho, mas não têm mais força. Tem sonho, mas não tem mais tempo.
Então, irmão, a unção do sonho vai vir. Então, se é para vir, que pegue você com força, com inteligência, com sabedoria, com oportunidade, antes que você estrague a sua vida. Amém? Vamos lá, sonhos de Deus também são precedidos por trabalho. A Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. Querido, o único lugar onde sonho aparece antes de trabalho é no dicionário da língua portuguesa. Só tinha que ser mesmo, né, irmão? Brasileirinho querendo dar um jeitinho para realizar sonho antes do trabalhinho. Mas a Bíblia diz que José, ele apacentava os rebanhos junto com seus irmãos. O que a Bíblia está dizendo é que Deus dá sonho para quem trabalha. O que a Bíblia diz é que Deus dá sonho para quem não tem tempo. O que a Bíblia diz é que Deus dá sonho para quem está ocupado. O que a Bíblia diz é que Deus dá sonho para quem entende o valor, irmão, de uma gota de suor. Amém ou não amém? Então, irmão, sonhar não custa nada, mas executá-lo custa tudo. Por isso Isaías 53:3 diz que Jesus, ele era experimentado nos trabalhos. E no versículo 11 diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Está comprovado que a maioria das pessoas que ficam bilionárias por herança perdem tudo, porque não sabem o valor de um suor, não sabem o preço que seus pais pagaram, não sabem quanto que aquilo custou. Aí são só herdeiros, mas não são sucessores. Deus não quer apenas que você seja herdeiro, porque o herdeiro é aquele que herda e desfruta. O sucessor é aquele que herda, desfruta, mas também dá continuidade naquilo que o pai começou a fazer. Honra cada momento de esforço do seu pai, cada marmita que ele comeu gelada, em nome de Jesus. Sonhos de Deus exigem trabalho em equipe. Por isso a Bíblia diz que José apacentava os rebanhos juntamente com os seus irmãos. Talvez se fosse uma meia dúzia de gente que eu conheço, pensa assim: não, eu sou um sonhador mor, então eu vou realizar meu sonho sozinho, eu vou fazer tudo sozinho. A Bíblia diz que José, ele apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. Há uma frase de Michael Jordan, um dos maiores jogadores da liga da NBA, que diz o seguinte, ele disse: talento vence jogos, mas só um time vence campeonatos. Talento vence jogos. Muitas vezes o talento de Jordan fez com que ele resolvesse a partida no último segundo. Não é difícil você vencer no jogo sozinho, mas se você quer vencer campeonatos, faça parte de um time, faça parte de uma equipe, não de uma eu-equipe. Eu-equipe é quando eu quero uma equipe, mas é eu que tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu tempo. Então nessa noite, receba essas chaves aí que Deus está liberando no seu coração, para que você possa vencer em todas as áreas da sua vida. Então fique livre da sedução do eu-equipe. Quando Pedro pescava apenas com anzol, diz a Bíblia em Mateus 17, ele ia sozinho, irmão, porque com anzol você pesca um por um. Se o teu sonho é pequeno, resolva você sozinho, realize você sozinho. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7, que agora Pedro resolveu pescar com redes. E Jesus olhou para o Pedro e disse: Pedro, jogue a rede para o lado direito. Se você quer que os seus sonhos tenham resultados, irmão, faça exatamente do jeito que Deus está mandando você fazer. Não se estribe na sua capacidade, não se estribe no seu conhecimento, não se estribe no seu know-how. Pegue todo o seu conhecimento, deixe de lado e diz: Senhor, Tu tens mais experiência do que eu. Então nunca mais esqueça isso. Quando Pedro pescava com anzol, ele ia sozinho. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, que quando ele resolve pescar com rede, ele vai com os demais discípulos junto com ele. Eu aprendo com isso que sozinho eu posso até ir mais rápido, mas com pessoas eu vou mais longe. Amém? Sozinho eu ando, com pessoas eu corro, com Deus eu voo. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo aqui? Então a Bíblia diz que Pedro começou a pescar, pescou tanto peixe, que o barco dele começou a afundar. Sabe o que ele fez? Galera, traga os barcos aqui de vocês também, porque o que Deus está me liberando para a minha vida não é só abundante, é transbordante. Não, você não está entendendo. O peixe, a bênção que Deus está liberando para a minha vida, vai encher o meu barco,
vai encher o barco de você também. Amém? Glória a Deus. Diga comigo a bênção que Deus está liberando sobre a minha vida. Diga, é para mim. Olhe para a esquerda, para a direita e diz, é para você também, irmão. É para você também, então vem comigo, sonhe comigo, esteja comigo. Aleluia, diga, eu estou cheio de fogo, eu estou incendiando. E quando eu espirrar, vai sair faísca em você também. Glória a Jesus. Se você está conseguindo realizar os seus sonhos, se você não está conseguindo realizar os seus sonhos sozinho, relaxe. Isso prova o quanto esse sonho é grande. Isso prova o quanto esse sonho é maior do que você. E Deus sempre vai dar um sonho maior do que você, maior do que a sua capacidade, maior do que o seu recurso, para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja humilde, entendendo que você chegou onde chegou, porque você estava nos ombros de outros sonhadores. Por isso você viu mais longe. Sonhadores se destacam, porque o sonhador tem algo diferente. Irmão, quem tem sono é igual a todo mundo, mas quem tem sonho é diferente. Por isso a Bíblia diz no versículo 3, se você puder colocar para mim. No versículo 3 diz que o seu pai fez-lhe uma túnica de várias cores. Então você não precisa procurar ser diferente, irmão. Você não precisa procurar ser o diferentão. Mas se algo em você faz com que você se torne diferente, aceite isso. Desfrute disso. Não procure ser diferente, apenas faça a diferença. E aceite aquilo que te destaca. Não fica pensando, eu vou inibir isso para que ninguém diga que eu quero me aparecer. Eu vou inibir isso para que ninguém diga, porque eu estou querendo me achar. Existe uma doença hoje catalogada pela psicologia moderna chamada lodoxafobia. É uma fobia que trava pessoas que se preocupam com aquilo que os outros vão pensar ou falar. Não se diminua para caber na cabeça de medíocres, de pequenos. Se algo destaca você dos outros, desfrute isso com humildade, mas não aborte isso. Desperte isso. Existem pessoas que tiveram talentos e devido à acusação, à perseguição, à murmuração, se desfizeram daquilo para agradar meia dúzia. Não faça isso, porque o preço vem. Então, irmão, se você tem uma aparência bonita, tipo eu, 1,90 m, olho azul, fininho. Se você tem uma aparência bonita, seja bonita. Você não precisa ser sensual, seja bonita, seja bonitão mesmo. Sabe aquela pessoa que tudo quanto é roupa que bota fica bonita, irmão? Aquela roupa que em você fica todo desengonçado, você diz, experimenta aqui, o irmão bota, fica lindo. Você fica com uma raiva disso? Então, se você tem talento natural, se você tem visão, se você tem mentalidade diferenciada, sabedoria, coragem, atitude, desfrute disso. Se você pode andar com carrão, desfrute disso, sem humilhar ninguém, mas ande, desfrute, em nome de Jesus. O versículo 4 diz que, vendo pois seus irmãos, que seu pai o amava, mais do que a todos eles. Então, irmãos, sonhadores precisam aprender a lidar com familiares incontornáveis. Pastor, quem são os familiares incontornáveis? O pai, os irmãos, a sogra, os cunhados. Eles virão para passar o Réveillon contigo, irmão. Vão trazer xereta e tomar sua Coca-Cola. Ainda vão chegar com piadinha, fazendo aquela velha piadinha de todos os anos, de Réveillon. Agora você precisa entender que essas pessoas são incontornáveis na sua vida. Você não tem como se livrar. Você não tem como clicar o botão delete, deletar essas pessoas. Elas são incontornáveis. Existem pessoas que são contornáveis, existem pessoas que você não precisa estar com elas, mas outras são incontornáveis. E você, quanto mais rápido você aprender a lidar com elas, menos você vai sofrer. Mais rápido o seu sonho se realizará. E José teve esse problema, irmão, porque a Bíblia diz que ele teve que lidar com o preferencialismo paterno. Esse preferencialismo paterno que Jacó teve por José foi em detrimento do preferencialismo materno que Rebeca teve por Jacó. Porque a Bíblia diz que
o Esaú, pai de Jacó, amava Isaac, pai de Jacó, amava o Esaú. Agora, a mamãezinha, a dona Florinda, amava mais o Kiko, o tesouro, Jacozinho, porque lavava louça. Era mais parecido com o pai dela, talvez. Então, José recebe um sonho no meio desse esse fogo cruzado familiar, dessa herança. José pertencia a uma família de 12 irmãos, com 4 mães e um pai. Então veja só, o que eu quero que você entenda: se Deus te deu sonho, eu creio que Ele te deu. Quem aqui tem sonho? Amém? Então aprenda a lidar com o preferencialismo do seu pai, sendo esse ser de preferência do pai, você ou seus irmãos. Porque é tão legal quando o preferido somos nós. É tão legal quando nós somos o queridinho. Agora o problema é quando você percebe que parece que os seus pais amam mais seus irmãos, ou um dos seus irmãos. Eu sei que essa é uma briga eterna entre os irmãos. A Débora e a Cálita vivem brigando com isso, porque a Débora diz que a gente ama mais a Cálita. Aí a Cálita diz que a gente ama mais o Natan, e o Natan diz que a gente ama mais as meninas, e assim vai. E esse é um cuidado que muitas vezes nós pais, nós não tomamos, e por causa disso, nós sabotamos o projeto maravilhoso que Deus tem na vida dos nossos filhos. Então seu pai Jacó foi alvo do amor preferencialista da sua mãe Rebeca, e foi vítima do preferencialismo por seu pai e do seu irmão, por seu irmão Esaú. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículos 28. Então cuidado, porque crianças são máquinas copiadoras. Jacó recebeu um preferencialismo da sua mãe, copiou isso, e depois reproduziu isso na vida de José. Crianças são máquinas registradoras, copiadoras e reprodutoras. Então tome muito cuidado. Existem muitos pais abortando o sonho dos seus filhos por causa desse descuido. Quem está comigo aqui no culto, irmão? Então, José não só foi vítima do preferencialismo do pai, como em detrimento a isso, foi vítima do ódio dos irmãos. Olha o que diz o texto, versículo 4: e odiaram-no seus irmãos, e não podiam falar com ele pacificamente. Então José foi vítima do ódio e da comunicação violenta dos seus irmãos. Pastor, isso existe ainda hoje? É claro que existe. Muitas pessoas deixaram a igreja porque não souberam se relacionar em família, porque não souberam se relacionar com pessoas. Quando você encontrar um desviado, você perguntar: o que tirou você da igreja? Jamais vai dizer o Satanás. O que eles vão dizer? Número 1, o pastor. Aqui no caso a mulher do pastor, que eu sou mais querido. Número 1, o pastor. Número 2, o líder de departamento. E número 3, alguns irmãos que compraram e não pagaram, que murmuraram, que criticaram, que não convidaram para ir comer salada no domingo à noite. E isso eu concordo com você, é motivo mesmo para a gente abandonar Jesus. Concordo com você. E aí José foi ódio dos seus irmãos. O ódio ao irmão é uma forma lenta e dolorosa de suicídio. Se você nutrir ódio no seu coração, você vai morrer lentamente. Você vai se suicidar paulatinamente. Sabe aquela novela da Globo de 1900 antigamente? Suave Veneno? Você está envenenado, vai morrer devagarinho, fica tranquilo, vai durar uns dias. Então não nutra ódio no seu coração, irmão, e não torne ninguém alvo do seu ódio. O ódio aos outros é um tipo de amor exagerado de si mesmo. Toda pessoa que odeia alguém é porque ela se ama de forma exacerbada e ela não conseguiu conviver com aquilo que o outro fez. Ou seja, diga para alguém do lado aí, por favor, diga: se ame, mas faça isso de forma equilibrada, senão você vai virar um egoísta. Senão você vai virar um hipersensível. Ninguém vai poder te contrariar, ninguém vai poder te dizer não. Todo mundo vai ter que fazer as coisas do teu jeitinho, porque senão você fica com a trombinha de elefante.
Você não vai se submeter ao processo que Deus quer agir na sua vida, fazer na sua vida. Aí você fica parecendo um elefante brabinho e transforma esse lugar na arca de Noé. O ódio aos outros é um tipo de amor exagerado por si mesmo. Os sonhos de Deus precisam ser compartilhados. Versículo 5 diz assim: teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Deus te dá sonho, irmão, não é para que você guarde para você. Deus te dá sonho para que você compartilhe. E quando você compartilha, você inspira outros. Quando você compartilha, você fala para o outro que apesar de você, Deus é bom. Que apesar de você, Deus é joia e o resto é bijuteria. Você tem sonho? Vou tentar aqui desse lado, ali está mais ou menos. Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho aqui? Em 28 de agosto de 1963, ou seja, 59 anos, um pastor protestante chamado Martin Luther King, ele reuniu 300 mil pessoas em Washington, capital, e disse: I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Ele compartilhou esse sonho diante de 300 mil negros e negras. Fala para mim, o sonho dele se realizou facinho? O sonho dele era uma luta contra a diferença racial. Fala para mim, ele resolveu o problema da humanidade no que diz respeito a racismo? É claro que não. É claro que ele não realizou, existe racismo até hoje. Mas mesmo assim, ele não deixou de ter um sonho que parecia impossível, mas que já resolveu o problema para muita gente. Aquele discurso que ele fez, aquele sonho, aquele sermão que ele deu, dizendo: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu vou continuar lutando por isso. Jesus também tinha um sonho. O sonho de Jesus era o sonho do Pai. Qual era o sonho de Jesus? Transformar um ex-imitador do Michael Jackson, que só andava para trás. O sonho dele era me ensinar a andar para frente, irmão. O sonho de Jesus na minha vida era pegar um menino que dançava lambada e transformar esse menino num professor de lambada. Agora eu ensino você a dar lambada no Satanás. Cada glória que você dá, cada aleluia que você dá, cada adoração que você levanta aos céus, é uma pancada no Satanás. Oh! Mateus 16, versículo 21. Olha o que diz a Bíblia. Jesus começou a falar claramente. Ei, fale dos seus sonhos claramente. Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos: fale dos seus sonhos com gente que está aprendendo com você, irmão. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ele diz: é necessário que eu seja morto, só que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Jesus, ele teve um sonho, mas nesse sonho foi precedido por sofrimento, por luta, por trabalho, por renúncia, por dificuldade. Só que tem uma coisa, sabe o que a Bíblia diz? Ele foi compreendido por todos? Todos são salvos? Todos aceitam Jesus? Todos seguem esse caminho estreito? Todos entram por essa porta estreita? Não, ele disse: olha, muitos são os que andam pelo caminho largo, que leva à perdição. Muitos são os que entram pela porta larga, que leva à perdição. Então Jesus, ele não conseguiu realizar 100% o sonho dele, e ele já sabia disso. Ele sabia que muita gente não iria aceitar o sonho dele. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que às vezes a gente tem sonho, a gente quer que todo mundo ache bonito, aplauda, concorde. A gente quer a aprovação de todo mundo porque a gente é carente. A gente sofre
da síndrome da carência crônica, porque a gente quer que todas as pessoas, ninguém se levante, todos compreendam, todos entendam. A Bíblia diz no versículo posterior que Pedro chamou Jesus de lado, disse: Jesus, eu vou te dar uma chance, eu vou te chamar aqui de cantinho para não te envergonhar na frente dos discípulos. Pedro olha para Jesus e diz: não faz isso não, Senhor, não fale isso não, você não vai morrer não. Pare com esse sonho, isso aí é sonho de doido. Morrer pelos outros. Existem muitas pessoas que vão achar que o seu sonho é sonho de doido, principalmente quando esse sonho envolve você ajudar pessoas, você salvar pessoas. Amém, irmão? Preste atenção aqui em mim, por favor. Deixa o Espírito ministrar o seu coração. Talvez no seu sonho você não vai alcançar o 100% do jeito que você quer. Isso não significa que Deus não esteja trabalhando. O seu sonho é semelhante à chuva. Quem aqui já viu a chuva descendo? Pelo amor de Deus, irmão. Quem já viu a chuva descendo? Quem aqui já viu a chuva subindo? Ela sobe em forma de vapor, transparente. Você não vê. Tem oração que você faz que você não vê subindo. Tem coisas que você sonha que você não vê subindo. Mas isso não significa que você não vai ver descendo. Receba esta palavra. O fato de você não estar vendo não significa que não esteja acontecendo. Não significa que você e todos aqueles que não acreditaram não verão o que Deus vai liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Sonhos ou sonhadores não podem ser ingênuos e nem vaidosos. Muitos sonhadores têm os seus sonhos atrapalhados porque são muito crus, são muito imaturos, são muito ingênuos. E outros são muito vaidosos. Olha o que acontece. Gênesis capítulo 37, versículo 8. Por isso que, por causa desse sonho, o versículo 9 diz: e teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e diz: eis que tive ainda outro sonho. Gente, olha aqui para minha gravata. No versículo 5, José teve um sonho. A Bíblia diz que contou a seus irmãos, e por causa desse sonho, seus irmãos o aborreciam ainda mais. Agora no versículo 9, a Bíblia diz que José teve outro sonho e contou de novo. Que nome é isso? Que nome se dá a isso? Eu daria duas coisas que não são pecados: ingenuidade e vaidade. Tem coisas que não são pecados, mas que acabam atrasando e prejudicando aquilo que Deus tem na nossa vida. José, eu diria que ele foi ingênuo, porque ele já havia contado o seu sonho para os seus irmãos, e a Bíblia diz que ele percebeu que os seus irmãos não gostaram. Querido, o invejoso sempre dá sinais para você. Quando você conta alguma coisa, olhe no olho dessa pessoa, se o olho dela brilha de alegria, ou se a boca dela fica branca de raiva. Preste atenção, não seja ingênuo. Em Mateus 10:16, Jesus disse: quando eu estou enviando vocês agora como ovelha no meio de lobos, sede simples como a pomba, mas sejam prudentes como as serpentes. Ou seja, haja com Satanás na mesma medida que ele haja com você, com a mesma expertise. Não seja ingênuo. Diga para alguém do lado: sonhadores são malandros, sem malícia. Não tem malícia, não prejudica ninguém. Então vamos lá, para você entender esse texto. Em primeiro lugar, José foi ingênuo. Versículo 8 diz: por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. Então, queridão, não repita o erro de compartilhar teus sonhos com quem já demonstrou que não te admira e que não te respeita. Vou repetir: não cometa o erro de compartilhar por 2 vezes seus sonhos, seus projetos com alguém que não te admira, alguém que já demonstrou que não gosta de você, que não te admira, alguém que se vê você com uma caminhonete importada para dizer: está roubando.
E se vê você de Fusca, vai dizer: está quebrando, eu sabia. É alguma coisa que fez. Então, queridão, não seja ingênuo, seja esperto. Não caia nessa Arapuca, era Arapuca que existia? Quem aqui é do tempo da Arapuca? Meu Deus do céu, cara. Mas também não seja vaidoso. Às vezes nós não mordemos a isca da ingenuidade, mas mordemos a isca da vaidade. Eu acredito que José compartilhou seu sonho com seus irmãos por vaidade. Disse: gente, eu tive um sonho esses dias, né? Tive outro agora. E nesse, me desculpa, mas vocês, ó, como vocês estrelinhas aí, ó, se dobraram diante do sonhador aqui. Queridão, seja ministrado no seu espírito. Não seja vaidoso. Versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam. Diga comigo: inveja pega em crente? Fala para mim. Não pega? Pega, irmão. Inveja só não pega quando o invejado não insiste em confiar e se relacionar com o invejoso. Vou repetir, eu acho que você não entendeu. A inveja, ela só não pega em crente quando o invejado não insiste em se relacionar, em ser amiguinho. Miga, sua louca, mãe, tem um negócio para te contar, um projeto, um sonho. Agora, quando você insiste, você sabe que a pessoa tem inveja, você sabe que você é invejado, você sabe que ela é invejosa, e você persiste em se relacionar intimamente com essa pessoa, aí essa inveja pega e atrasa a sua vida, como atrasou a vida de José 12 anos. Queridão, o invejoso, ele apresenta sinais. Preste atenção. O invejoso, ele deixa os sinais. É só você prestar atenção. Às vezes nós cuidamos para não invejar ninguém, só que a gente gosta de alimentar uma invejinha nas pessoas. A gente curte de fazer as pessoas olharem para a gente e de pensar: nossa, como para ele é fácil. E a prova disso é que nós não compartilhamos os bastidores com as pessoas. A prova disso é que a gente não fala do processo que enfrentamos até chegar onde chegamos. A prova disso é que a gente não fala das nossas limitações, das nossas fraquezas com as pessoas, porque a gente, querendo ou não, quer fazer as pessoas pensarem que para a gente é um pouco mais fácil. Às vezes as pessoas, pastores perguntam: pastor, como está boa a tua igreja? Eu digo: só na internet. Só na internet, irmão. Aí ele diz: eu digo: irmão, a maioria das vezes, semana toda eu estou lá com 2, 3 orando. É uma guerra, uma luta, é uma dificuldade. Toda entrega de cesta básica eu fico preocupado. Então a gente precisa, irmão, parar de nutrir a inveja dos outros. As pessoas dizem: nossa, que roupa legal. A gente não diz o preço, a gente faz a pessoa pensar que foi o triplo, para pensar que a gente está podendo. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Mateus, capítulo 26, versículo 63. A Bíblia diz que quando o líder perguntou para Jesus: é verdade que tu és o Cristo e o teu sonho é ganhar a humanidade? Sabe o que Jesus respondeu, irmão? Jesus respondeu aquilo que o peixe faz: nada. Jesus não respondeu nada. Sabe por quê? Mas pastor, você acabou de dizer que os nossos sonhos precisam ser compartilhados. Sim, para as pessoas certas, com as pessoas pontuais, com as pessoas que podem te conectar com outras pessoas, que possam levar você para outro nível. Agora, Jesus estava diante de líderes religiosos, Jesus estava diante de acusadores, Jesus estava diante de pessoas carnais, de pessoas naturais, e pessoas naturais não compreendem as coisas de Deus, porque parecem loucura. Irmão, quem é sonhador anda com meia dúzia de louquinho, anda com meia dúzia de incendiário, com meia dúzia de sonhadores. Então quando você estiver diante de pessoas que não são relevantes, ei, não compartilhe, se cale.
Se cale, não seja ingênuo e não seja vaidoso. Versículo 19 diz: quando eles viram José chegando, sabe o que eles disseram? Lá vem o sonhador mor. No hebraico aqui é um superlativo, tipo, lá vem o sonhador dos sonhadores, zombando de José. Ei, se você tem sonho de Deus, você precisa ter maturidade, inteligência emocional para saber lidar com pessoas que vão zombar do teu sonho, com pessoas que vão zombar do teu projeto, com pessoas que não vão te respeitar, que não vão elogiar aquilo que você carrega. O seu sonho será submetido a um teste de honra. Os irmãos de José, aqueles que José pensou que iriam aplaudi-lo, elogiá-lo, orar com ele, jejuar com ele, disseram: lá vem o lidere-se. Lá vem o quem não se lidera se sabota. Lá vem ele de novo com isso. Mas olha o que aconteceu com o mesmo José, irmão. Gênesis capítulo de número 41, versículo 28. Depois que José interpretou o sonho de Faraó, olha o que Faraó fala. Por isso o Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém que seja como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Pastor, o que eu quero, o que você quer que eu entenda com isso? Não se preocupe com quem não acredita em você. Se ocupe com quem acredita em você. O que eu quero que você entenda é que você precisa aprender a lidar com o desprezo e a zombaria de uns, porque a valorização e a honra de outros vai chegar para a sua vida. Se os irmãos de José, irmãos, não quiseram acreditar no sonho de José e fazer parte desse grande projeto, Deus levantou um ímpio que disse: eu reconheço que há na tua vida o Espírito de Deus. Eu reconheço que o que você carrega não é terreno. Eu reconheço que o que você tem não é humano. Eu reconheço que há algo sobrenatural na sua vida. Então Deus vai colocar pessoas no seu caminho que acreditam em você, que acreditam, que honram e que respeitam aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 20. Agora que o sonho passou pelo teste da honra, agora o sonho passa pelo teste da resistência. Versículo 20 diz: eles falaram, os irmãos de José: vamos, matamo-lo e jogamo-lo numa dessas covas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Vamos ver se o sonho dele vai passar pelo processo da resiliência, vai passar pelo processo da resistência. Irmão, entenda, Deus te dá sonho e Ele permite que você seja provado para ver se você será aprovado. Deus permite, é o Espírito Santo que te leva para o deserto, entenda isso. Eu gosto muito de biografias, né? Isso é perceptível. Eu gosto muito da biografia do Soichiro Honda. Soichiro Honda, ele tinha um sonho e ele construiu uma fábrica e trabalhava dia e noite em função desse sonho. E depois de trabalhar tanto no seu projeto, ele vai até uma grande empresa no seu país e apresenta o seu projeto. E eles disseram: esse projeto é muito legal, só que ele precisa ter um selo de qualificação. Então você precisa voltar e estudar 2 anos e se qualificar e descrever por escrito. E ele voltou, estudou por 2 anos com esmero, e depois de 2 anos ele foi contratado por essa empresa. Só que 6 meses depois do seu contrato, veio a guerra e por 2 vezes destruiu a fábrica dele. Depois que ele reconstruiu a fábrica, veio um terremoto lá no Japão e destruiu a fábrica dele.
Já agora, com escassez de gasolina, ele não tinha dinheiro para ir na outra cidade comprar comida para os seus filhos. Então ele teve uma brilhante ideia de acoplar um pequeno motor a uma bicicleta. Pouca gasolina. E aí, todo mundo começou a querer, né? Sabe como é que é pobre, cidade pequena? Vê a gente com uma coisa, todo mundo quer fazer. Aí começaram a se interessar pela invenção dele. E ele enviou para 15 mil empresas naquele país uma proposta de sociedade. Recebeu só 11.500 nãos. Sabe qual é o problema do sonhador, irmão? É que o sonhador acha que só porque o sonho dele é de Deus, ele vai ter que receber sim o tempo todo. Há nesse livro, chamado Bíblia, 8.226 versículos contendo a palavra não. Dos 10 mandamentos, 70% é contendo a palavra não. Então, o nosso sonho passa pelo nível de teste. Para quê, pastor? Para que quando ele se realize, nós entendamos o propósito, nós não nos envaideçamos e nós glorifiquemos a Deus de todo o coração. 3.500 pessoas fecharam contrato com ele. E no ano de 1949 aparece na história a primeira motocicleta com apenas 4 cavalos, 99 cilindradas, chamada Dream, que traduzindo quer dizer sonho. Diga comigo, sonho. Hoje a Honda Corporation é um dos maiores impérios na indústria automobilística. Sabe por quê? Porque um homem que não tinha o livro das promessas na sua mão, ele tinha a Gita, livro budista, a Bíblia budista. Um homem que não servia a Deus como eu e você, mas que servia a Buda. Um homem resolveu não desistir dos seus sonhos e passar cada etapa do processo sem pular etapas. E se tornou-se um dos homens mais famosos. O Abner, cadê o Abner? Cadê o Abner? Que ano é o teu Honda Civic? Fala para mim alto. É bom, é bonzinho de andar, mais ou menos? É legalzinho, né, irmão? Sabe por que você anda num Honda Civic? Porque um dia alguém que nem servia a Deus resolveu acreditar nos seus sonhos. Aí eu e você temos o livro das promessas. Já era para você estar dando glória agora. Aí eu e você temos o Deus das promessas. Nós temos um livro que diz assim, olha, porque todas as promessas têm nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por vós. Aleluia, os teus sonhos estão sendo financiados por Deus. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então se submeta ao processo, porque todo deserto tem um final, e na hora certa Deus vai liberar para a sua vida aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o sofrimento que você passou te fez desistir, ou fez você desistir dos teus sonhos, então nem você acreditava de fato neles, nem você acreditava de verdade. Você só usou a contrariedade dos outros, as circunstâncias da vida, como desculpa para desistir, para ter um culpado e para dizer: eu tive um sonho, mas o meu marido. Eu tive um sonho, mas os meus pais. Eu tive um sonho, mas a minha esposa. Eu tive um sonho, mas isso e mais aquilo. Se a prova de resistência fez você se decepcionar, então os sonhos eram teus, não eram de Deus. Quem tem sonhos de Deus, irmãos, não nutre expectativa em humanos, nutre perspectiva no divino. Por isso que não tem errada, é só uma questão de tempo. Se a prova de resistência do seu sonho fez você se decepcionar,
então os sonhos eram teus, não eram de Deus. Henry Ford tem uma frase muito interessante: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Porque fracasso é quando você chega no final e não tem o resultado que você gostaria. Agora, a desistência é quando você nem chega no final, você desiste no meio da caminhada. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Aí você deve estar pensando: pastor, mas tem uma cláusula aí no meio do seu sermão: eu já fui até o final e fracassei. Querido, quem está em Deus, todo fracasso é uma bênção disfarçada. Não, você não entendeu. Quem está em Deus, todo fracasso é uma bênção disfarçada. Por isso Hebreus 10:38 diz: mas o justo, é justo ou crente, irmão? É justo ou é ministério teorreniense? Criei agora isso aqui. Eu não sei se desceu do céu ou subiu, porque não ficou legal, né? Não está falando aqui de membros da igreja. Não está falando aqui de pessoas que são evangélicas. Está falando que o justo viverá da fé. E ele segue dizendo: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmão, entenda: escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Se você desistiu, se você parou, você entristeceu o coração de Deus. Quando você perder a força, mantenha a sua fé, irmão, em nome de Jesus. Quando você perder o seu dinheiro, mantenha a sua fé, mantenha a sua convicção. Diz: o dinheiro não me para, porque ele não me move. O que me move é a palavra de Deus, são as promessas de Deus. Quer dar prazer a Deus? Quantos querem dar prazer a Deus? Quantos querem alegrar o coração de Deus? A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você quer ser forte, deixe Deus alegre. Pastor, como que eu deixo Deus alegre? Não recue, não desista. Pastor, mas a luta está grande, não consigo nem ficar em pé. Pastor, se ajoelhe, irmão, e clame ao Senhor. Pastor, eu não tenho força nem para me ajoelhar. Põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança para você e para mim. Ainda há esperança para você e para mim. Banda, por favor, suba. Você fica em pé, aplaudindo com vontade, aplaudindo com vontade.